Olá galera, meu nome é Glaudes, sou advogado militante aqui na comarca de Icatu, Maranhão, já advogo há uns 10 anos e quero aqui compartilhar com vocês, vocês que estão aí iniciando a carreira espinhosa da advocacia, vocês que são operadores do direito, aqui compartilho com vocês um pouco da minha experiência prático-profissional. Um colega meu entrou em contato comigo pedindo informação como deveria fazer o pedido de liberdade provisória do seu cliente, onde ele se encontrava na seguinte situação: ele estava em uma audiência de instrução e julgamento e observou na ocasião que o laudo pericial definitivo de constatação em substância entorpecente ainda não tinha sido aportado aos autos, e eu orientei a ele que deveria fazer o seguinte pedido: se dirigisse ao juiz, juiz, conforme é sabido, o procedimento do julgamento dos crimes de tráfico de drogas previsto pela Lei 11.343 de 2006 está submetido a um procedimento concentrado, onde o laudo definitivo de constatação em substância entorpecente deve estar colacionado aos autos até a data da audiência de instrução e julgamento, conforme se depreende do artigo 57 da referida lei. Compulsando-se os autos, excelência, verifica-se que até a presente data o laudo pericial definitivo ainda não foi aportado aos autos. A respeito de não se encontrar de forma expressa na referida lei o momento exato em que tal prova pericial deva estar colacionada aos autos, é inequívoco que esta prova pericial tenha que estar juntada aos autos até a data da audiência de instrução e julgamento, posto que se oportuniza as partes a se manifestarem com relação a tal prova pericial, podendo, excelência, inclusive confrontá-la com as demais provas constantes dos autos. De outro lado, tal providência já era adotada sob a égide da Lei 6.368 de 1976, que disciplinava a matéria, onde ali se dispunha de forma precisa, clara, que o laudo pericial definitivo deveria estar colacionado aos autos até a data da audiência de instrução e julgamento. Portanto, reputa-se razoável a concessão da liberdade do acusado, posto que este procedimento inevitavelmente se desdobrará em diligência no sentido de ser oficiada a autoridade responsável para o encaminhamento do referido laudo pericial, posto que é através desta prova que se poderá comprovar a materialidade delitiva. Conforme se observa, a ausência do laudo pericial não decorreu por culpa do acusado, tampouco desta defesa, mas por conveniência do próprio Estado, que não logrou êxito em juntar em tempo oportuno o laudo pericial definitivo aos autos, não podendo esta negligência ser tributada ao acusado, sob pena de se convolar o seu ergástulo segregatório em uma verdadeira antecipação de pena, posto que ele não pode ficar no aguardo indefinido para obter o seu julgamento através de um laudo pericial que depende ser enviado a este juízo. Apesar de se considerar que o prazo da instrução criminal nos processos dos crimes de tráfico de drogas ser considerado de 252 dias, posto que se trata de crime equiparado a hediondo, onde o prazo deve ser considerado em dobro, tal prazo, excelência, não deve ser levado em consideração no referido na presente causa, posto que se trata da prova da materialidade delitiva, sem a qual o réu deve ser absolvido nos termos do artigo 386, incisos 5 e 7, coligado aí com o artigo 158, ambos do Código de Processo Penal. De outro lado, emerge-se como adequado a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, posto que, apesar de restringir a liberdade do acusado, não limita o seu direito de ir e vir. Assim, ausentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal, merece a que o acusado seja concedida a seu favor a liberdade provisória,
podendo todavia Vossa Excelência aí impor outras medidas necessárias para a garantia aí de que o acusado possa ser julgado segundo o devido processo legal. Ademais, Excelência, aqui é válido destacar que trata-se o acusado aqui, se ele for primário, né, de bons antecedentes, aí vocês podem fazer a seguinte manifestação. Trata-se aqui o acusado de réu primário, de bons antecedentes, que nunca tinha se envolvido anteriormente no mais simples dos delitos previstos em nosso ordenamento jurídico, pátrio, e que é possuidor de emprego definido e ainda também de domicílio no distrito da Cupa, e com arrimo de família corroborando em seu favor os benefícios aqui da liberdade provisória em seu favor. É como se manifesta a defesa. Eu aqui aconselho a vocês que nesta ocasião, como a lei 11.343 de 2006 prevê um procedimento concentrado que não dá margens ao magistrado, ao julgador postergar atos, né? A audiência tem que acabar ali mesmo. Vocês podem, inclusive, exigir que seja cumprida a lei, né? Que nesse momento o julgador possa conceder espaço às partes, os prazos aí necessários para as alegações derradeiras. Logicamente, aí concedendo, vocês poderão requerer a absolvição do acusado nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal, que estabelece que nos crimes que deixam vestígios são indispensáveis a produção de prova pericial, que nem mesmo a confissão do acusado é capaz de suprir tal prova. Com relação à ausência do laudo pericial definitivo, logicamente, como eu falei, deve ser pedido a absolvição do cliente de vocês. Um forte abraço do seu amigo, Dr. Glaudes.